Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1, irmãos. Lucas 12, a partir do verso 1. Os irmãos encontraram? Bem, irmãos, diz assim a palavra do Senhor: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está esquecido, e está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, rendemos graças a Ti, Senhor, por Tua bondade, misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu grande amor, Senhor, para com nossas vidas. Te peço, meu Deus, que o Senhor tome minha boca nesta noite e me permita, Senhor, falar com claridade, falar com a luz do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa ser exaltado nesta noite, pois este é sempre o grande propósito. Que o Senhor seja louvado, meu Deus, através das nossas vidas. Que essa palavra, meu Deus, como sempre o Senhor tem falado aos nossos corações, possa, de certo modo, nos fortalecer, possa ser um norte ao qual nos orienta a seguir, Pai. Muito obrigado por Teu amor. E assim nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, é um texto que nós acabamos de ler. Não é um texto, que a gente sente logo um sabor tão doce no paladar. É um texto, de certo modo, a gente percebe que ele tem um certo peso
é um texto até um pouco duro, e é aquele texto que nos deixa pensativo, né? Nos faz olhar para ele algumas vezes e pensar, né, em todas essas cobranças que Jesus estava fazendo aqui. E esse texto, irmãos, ele vem exatamente após Jesus levantar uma grande reclamação aqui com os intérpretes das leis, com os fariseus, e depois de tanta exortação, depois de tanta fala, depois de Jesus acusar esses homens de tantas coisas, esse texto nos diz que Jesus se volta para os seus discípulos, e antes de tudo, né, ele começa a falar com os seus discípulos, e ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Irmãos, certamente nós sabemos que não é fácil ouvir tudo isso que os fariseus ouviram, é duro ouvir todas essas coisas, principalmente vindo, né, da pessoa de Jesus Cristo, mas a grande compreensão, naturalmente, que quando Jesus se volta para os seus discípulos, é fazer com que eles entendessem que Jesus não gostaria que eles fossem iguais aos escribas e os fariseus. O que Jesus está fazendo aqui é uma repreensão aos seus discípulos, simplesmente para ensinar que eles devem ser diferentes, né? E o que Jesus estava apontando aqui era exatamente para homens religiosos que aparentavam ter uma intimidade com Cristo, ou com o próprio Deus. Eram homens que tinham as Escrituras todos os dias diante dos seus olhos, eram homens que viviam no templo, eram os religiosos daquela época, eram as pessoas às quais os homens tinham um referencial para olhar para Deus. Só que aquela intimidade que eles tentavam demonstrar que tinham, na verdade, o que Jesus estava fazendo era jogando por terra. Creio eu que é tudo que nós não gostaríamos de ver naquele dia. O Senhor olhar para as nossas vidas, né, e nos chamar de fariseus, ou nos chamar, na verdade, de hipócritas. Então, o que Cristo aqui vai direcionar esse texto é exatamente acerca do nosso relacionamento com Deus, porque o que Jesus estava mostrando ali para aqueles homens era que eles não tinham um relacionamento real. Embora eles tentassem mostrar isso para as pessoas, que eles tinham um relacionamento com Deus, o que Cristo estava mostrando era que isso não existia. E o que nós vimos, esses homens foram reagindo contra o próprio Cristo. O natural é que quando você serve ao Senhor, e quando você comete um deslize, quando você comete um erro, que quando você comete qualquer tipo de falha, quando alguém chega diante de você e ou repreende, ou lhe exorta, ou lhe aconselha, a primeira coisa a fazer é baixar a cabeça, reconhecer o erro e pedir perdão. É se voltar para o Senhor e reconhecer todos os erros. Então o que Jesus está mostrando é exatamente que os fariseus eram totalmente contrários. Jesus levanta, né, a voz contra aqueles homens, e eles simplesmente se levantam contra o Senhor, e mais ainda, ficam contra Ele. A gente percebe, né, que existem muitas pessoas assim, irmãos. Se você for exortá-la, se você for tentar levar uma palavra a ela, de uma necessidade de mudança, de uma necessidade dela olhar para a palavra e colocar sua vida dentro da palavra, e ela simplesmente vai se levantar contra você. Não é à toa que em Provérbios diz que se a gente der um conselho a um sábio, né, ele se tornará mais sábio, mas o homem, quando aconselha um tolo, ele se tornará mais tolo, porque na sua tolice a tendência dele é se levantar contra aquele que o aconselhou, é não receber com gratidão
né, aquele amor que foi dado no conselho. Então o que Jesus faz aqui é mostrar que esses homens, na verdade, eles não eram discípulos, não eram servos de Deus, não eram pessoas que olhavam para o arrependimento, não eram pessoas que olhavam para dentro de si. E o que Jesus queria era exatamente mostrar para os seus discípulos que eles agissem de modo diferente, para que não fossem tratados naquele dia como um fariseu. Então, quando Jesus começa a aconselhá-los, ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Irmãos, Jesus poderia ir direto e dizer: acautelai-vos, né, da hipocrisia. Mas é maravilhoso quando ele acrescenta uma palavra, porque ela soma-se de um modo à hipocrisia, para demonstrar que existe algo a mais, que sempre o hipócrita, ele junta algumas coisas, né, na sua bagagem, e ele consegue ir além daquilo que nós pensamos. E quando o Senhor fala, né, acautelai-vos do fermento, nós sabemos aqui a propriedade do fermento, que o fermento, ele tem a força de dar um falso crescimento à massa. Você pega 2 quilos, né, de massa ali, e aquele que você pode colocar o fermento, ele vai pesar tanto quanto o outro, mas ele vai ter um crescimento a qual o outro não vai ter. Então, o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, era que eles simplesmente se colocassem distante desse sentimento de grandeza que havia nos fariseus. Porque quando a palavra do Senhor, ela vem diante do homem, a primeira coisa que ela faz conosco, irmãos, é nos colocar em nosso devido lugar. Ela não nos faz nos sentir melhor do que os demais. Pelo contrário, quando ela mostra os nossos pecados, nós nos sentimos sujos, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos condenados, nós nos sentimos fracos, ao mesmo tempo que nós sentimos o amor de Deus. Então o que Jesus estava dizendo era que esse sentimento de grandeza fazia com que aqueles homens olhassem para os demais homens e se sentissem acima deles. E esse não é o sentimento que Jesus quer que nós venhamos ter. Poxa, eu assistindo há alguns dias atrás uma pregação, e ele fazia uma citação lá de Isaías capítulo 6, quando Isaías vê o grande trono de Deus. E quando, ele faz a citação, ele diz que Isaías viu o grande trono de Deus, e esse grande trono era tomado por toda a glória de Deus. E aí ele diz: meus queridos, os reis de antigamente não eram sempre homens bonitos, pelo contrário, a maioria deles eram homens feios. A maioria desses reis não sabiam lutar, eles precisavam que os outros lutassem por eles. A maioria desses reis eram homens fracos, magérrimos, homens que na verdade você olhava para ele e não via glória nenhuma. E o que esses reis faziam? Então ele começou a dizer que o alfaiate vinha, fazia 2, 3 roupas e colocava uma sobre as outras, e tentava fazer como aquilo que Isaías viu no trono de glória de Deus, algo que deixava o homem assim estarrecido. A glória de Deus, por ser tão imensa, o homem se colocava diante de Deus ali com um ar diferente. Então o que os reis queriam fazer era a mesma coisa, eles queriam esconder sua fraqueza por baixo das roupas, eles queriam mostrar-se grande, eles queriam que as pessoas olhassem para eles, né, e vissem toda aquela pompa, viesse sair dali estarrecidos com a exuberância daquele rei. Então o que ele diz? Aquele homem não tinha nada de grandeza. Aqueles reis, eles não eram belos como as suas roupas demonstravam. Eles eram fracos, eram pessoas simples, homens que muitas vezes nem sabiam se defender. E assim são todos aqueles que muitas vezes tentam demonstrar grandeza. Então o que Cristo, quando ele fala acerca do fermento dos fariseus,
É simplesmente para nos mostrar, irmãos, que essa grandeza que muitos homens às vezes arrogam para si, ela não faz parte daqueles que são discípulos do Senhor. A simplicidade, o amor ao próximo, a comunhão, né? a questão de nós termos uma vida próxima uns das outras, a questão de a gente sentir a fraqueza um do outro e sentir, na verdade, a necessidade de ajudar um ao outro. Então, quando ele fala acerca do fermento, ele demonstra quanto precisamos nos livrar dessa grandeza, irmãos, que muitas pessoas têm. E quando Jesus fala acerca da hipocrisia, acredito que todos nós aqui já sabemos, né, o significado do que era hipocrisia lá no tempo de Jesus, né? Hipocrisia era o nome que era dado a um personagem que iria se apresentar no teatro. Uma pessoa subia no teatro e ele colocava aquelas roupas e ele se vestia para se apresentar no teatro. Então, ele era um personagem, ou seja, ele era um hipócrita, ele era uma pessoa que representava apenas, ali não era a sua própria pessoa. E quando ele se despia, quando ele saía do teatro, que ele tirava aquelas roupas, ele se colocava na sua própria pessoa. Então, quando Jesus, ele acusa os fariseus, ele está dizendo: vocês são apenas um personagem, vocês querem mostrar algo para as pessoas que vocês não são. Vocês são pessoas que muitas vezes se caracteriza de alguém diferente daquilo que faz parte da sua realidade. Então, o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, o que essa palavra nos ensina, meus queridos, é que Jesus, na verdade, ele não queria relacionamento com o hipócrita, com o personagem. O que Jesus queria relacionamento era com a pessoa verdadeira, com aquilo que nós somos, independente da nossa fraqueza, independente, meu irmão, da nossa simplicidade, independente de qualquer coisa que possamos falar, porque Cristo, ele quer que nós venhamos ser verdadeiros em tudo aquilo que nós possamos fazer. Então, aqueles homens que muitas vezes queriam demonstrar um relacionamento com Deus, que queriam aparentar um relacionamento com Deus, a repreensão de Jesus era exatamente essa, em demonstrar que eles não tinham um relacionamento com Deus, e que agora, quando ele fala com os seus discípulos, ele estava dizendo exatamente isso: acautelai-vos dessas coisas, acautelai-vos de tentar ser um hipócrita, acautelai-vos de ser um personagem, acautelai-vos de ser uma pessoa em casa e outra no trabalho, acautelai-vos de ser uma pessoa diferente daquilo que você realmente deve ser. Então, quando Jesus está ensinando isso aos seus discípulos, ele está ensinando exatamente acerca do seu testemunho. E quando ele fala acerca desse testemunho, desse modo que aqueles homens deveriam ser, ele diz no versículo 2: nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Meus irmãos, esses versículos, naturalmente, o que Jesus estava dizendo é: não adianta nenhum homem esconder nada, porque o Todo-Poderoso, ele nos conhece, ele sabe tudo a nosso respeito. Aquilo que nós falamos, ou aquilo que nós tramamos, ou aquilo que nós, na verdade, queremos esconder, na verdade isso está à luz do nosso Deus, e um dia tudo isso será revelado. Porque o homem se torna hipócrita muitas vezes, porque ele pega essa carga muitas vezes de contar uma mentirinha, né? De ser uma falsa pessoa. Porque, irmãos, parece que quando nós vemos essas pessoas, se assim nós entendermos como evangélicas,
a gente vai compreender que ainda falta o Deus trabalhar em certas áreas da sua vida, ou essa pessoa nunca foi convertida. Porque a mentira, muitas vezes, ela ocorre porque o homem, ele deseja, na verdade, ter a aprovação das pessoas. A maioria das pessoas que mentem é porque elas têm medo de mostrar os seus pontos fracos. Ela tem medo de mostrar algum tipo de fraqueza. Ela tem medo, na verdade, de ser desaprovada pelas pessoas. Então ela quer montar uma figura e ficar de pé diante daquela figura para ganhar a aprovação das pessoas. Algumas vezes elas mentem para, na verdade, com um certo temor, né, das outras pessoas. E quando Jesus, ele fala exatamente acerca do testemunho, ele diz no versículo 4, depois de dizer que tudo será revelado pelo nosso Deus, ele diz: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, o que Jesus estava mostrando acerca de que eles deveriam ser diferentes dos fariseus, que não deveria pensar na aprovação das pessoas em relação ao seu testemunho. Essas pessoas que muitas vezes queriam encostar aqueles que diziam cristãos numa parede, e que na verdade a vida dessas pessoas estavam em risco. Não é à toa que Jesus, quando ele fala isso, ele diz: não tem mais, né, os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Então o que Cristo estava dizendo a esses homens era que eles deveriam segurar um testemunho, que não valia a pena mentir diante dos homens, porque Deus vê todas as coisas e sabe tudo aquilo que nós falamos. E o que se esperava do testemunho desses homens era que ele levasse adiante ao ponto de sua vida ser colocada em risco e ele segurar esse testemunho. É algo muito forte quando vemos isso, né, irmãos? Naturalmente, quando a gente lê esse testemunho de Jesus cobrar algo tão grande desses homens, eu fico pensando acerca do nosso próprio testemunho. Como as pequenas ou grandes mentiras se passaram com tanta facilidade, né, ao nosso derredor. Como isso exige da gente, irmãos, uma grande mudança. Como isso, na verdade, deve nos fazer pensar, porque se Cristo estava dizendo, né, que uma pessoa não deveria mentir, mesmo que sua vida estivesse em risco, imagina, né, essas mentiras que a gente vê de pessoas que nem sua vida está em risco. A gente tem passado por algumas situações e conhecemos, né, pessoa que a gente acredita que ela tem montado uma situação difícil para a sua vida, irmãos. Uma situação que tem se levantado uma mentira após outra, né? E eu e Kézia, a gente tem orado exatamente por isso, por alguém que nós conhecemos. E isso tem nos preocupado de um modo grandioso, porque a queda é muito grande, irmãos. Porque a mentira, ela não só envolve a pessoa que mente, a mentira, ela termina enredando muitas pessoas que estão ao redor, e acontecem muitas coisas desagradáveis e difíceis para todos. E quando nós pensamos acerca de Cristo, quando nós pensamos acerca das coisas de Deus, muito mais ainda se pesa quando se fala acerca de um testemunho, quando se fala acerca de uma pessoa hipócrita, quando se fala acerca de uma pessoa que na verdade apenas está representando. Então Jesus, ele diz o seguinte, no versículo 5, irmãos, perdão: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar
tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não era um assunto de muito conhecimento acerca da eternidade, acerca do inferno, acerca da condenação eterna, irmãos. Havia até uma discussão entre os saduceus e fariseus, até mesmo acerca da eternidade com Deus, de que haveria, na verdade, a vida eterna. Então era um assunto que não parecia, não era algo muito claro ainda entre as pessoas, nem acerca do inferno, nem acerca da vida eterna. Se discutia ainda muitos homens acerca disso. E quando Jesus fala acerca de temer, né, ele coloca ali no canto exatamente esse povo judeu, para que eles compreendessem algo a mais do que o que eles tinham aprendido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas pensavam que o maior benefício de Deus, algumas, né, era a vida longa sobre a face da terra. Homens que vivessem e vissem os filhos dos seus filhos, ou os filhos dos seus netos, e vivessem muitos, muitos anos. E eles também tinham, na verdade, o entendimento de que o maior castigo de Deus era levar um homem à morte, era levar um homem à execução, era mandar apedrejar ou abrir a terra e engolir esse homem com toda a família. Então, quando Jesus fala acerca disso, a compreensão naturalmente se muda, porque a gente percebe que o maior benefício não é a vida longa aqui na terra, mas é a vida eterna em Cristo Jesus. O maior castigo agora não era apenas a morte aqui na terra, mas ele mostra que o maior castigo era morrer e ainda ser lançado no inferno. E como tudo isso, irmãos, realmente é difícil. Como eu fico imaginando aqueles discípulos, ao receberem essa mensagem, como eles estavam sendo impactados pela seriedade do seu testemunho. Talvez nós não pensamos num assunto tão sério acerca disso, e quando a gente se depara com esse texto, quando eu meditava nesse texto, e eu ficava ali falando, pensando, né, conversando com Deus, acerca da seriedade de tudo isso, irmãos, acerca daquilo que é exigido da noiva de Deus, daquilo que é exigido da igreja, daquilo que Ele simplesmente vai cobrar de nós. E quando Jesus, Ele fala acerca desse testemunho, também Ele fala de uma forma amorosa, simplesmente para nos mostrar que nós não estamos sós, para nos mostrar que nós não estamos abandonados, né? Existem caminhos, irmãos, que é difícil você passar por eles sozinho, e que às vezes você precisa passar, mas é maravilhoso quando você encontra alguém que você possa pegar na sua mão e trilhar esse caminho e dizer assim: vamos ali comigo, e essa pessoa vai te ajudar, essa pessoa vai andar com você. Quando essa pessoa simplesmente sabe que ali existe um caminho que você precisa passar só, mas que ela está olhando, tentando trazer ali segurança acerca daquilo que você está fazendo. Então Jesus, após dizer isso, ele diz no versículo 6: não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais bem mais valeis do que muitos pardais. Veja, irmãos, Jesus falou aqui de uma coisa muito simples. Acredito que se eu perguntasse quanto é o preço de um passarinho aqui, acredito que ninguém ia saber falar. E principalmente, Jesus coloca aqui 2 passarinhos que, na verdade, nem canta bem, não tem certa beleza, é solto aí, ninguém tem nem vontade de prendê-los, né, de botar numa gaiola e gastar com eles em casa. E Jesus pega a figura dos 2 passarinhos mais simples, desses passarinhos que nem sequer estavam ali na relação na relação dos sacrifícios, irmãos. Ele pega esses 2 passarinhos mais simples, e simplesmente para nos mostrar que Ele sabe quanto esses passarinhos valem, Ele sabe quantos homens estão negociando, Ele sabe para onde esses passarinhos estão sendo levados, e Ele diz: porque nenhum deles, nenhum,
estão em esquecimento diante de Deus. Isso é para mostrar o quanto o Senhor está ligado naqueles detalhes da vida que nem nós mesmos estamos ligados. Isso é para mostrar o quanto o Senhor sabe de coisas, irmãos, que às vezes a gente nem imaginaria que o Senhor está se importando com tal coisa. Como Deus ligaria com um passarinho, se ele está com fome ou com sede, ou se ele está sendo negociado, para onde vai esse passarinho, quanto tempo ele vai passar preso? E o que Jesus está mostrando é essas coisas que não estamos, que não se passa no nosso pensamento, o próprio Deus está ligado. E aí ele fala com mais detalhe e propriedade acerca de nós, quando ele diz no versículo 7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Talvez, você possa saber que é impossível para você, ou para qualquer pessoa, contar os cabelos de cada cabeça que está aqui, de uma única pessoa. É bom a gente lembrar que quando você foi dormir ontem, você tinha uma quantidade de cabelo, e que enquanto você dormia, caíam alguns, nasciam outros, e é impossível para um homem saber quantos cabelos alguém pode ter. E sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei daquilo que é impossível você saber, porque é impossível contar os cabelos de uma pessoa, porque todos os dias nascem, todos os dias caem, alguns caem mais, que é meu caso, outros não. Mas o que nós entendemos é que isso que é impossível para a gente, o que a palavra está dizendo é que o Senhor sabe aquilo que é impossível nós sabermos. E Ele diz com todo cuidado e com todo amor conosco, Ele cobra esse testemunho, mas Ele sabe o valor que nós temos, Ele sabe o valor que você tem aos olhos dEle, porque Ele nos ama. E aí Ele diz, final do versículo 7, não tem mais, bem mais valeis do que muitos pardais. Então é maravilhoso nós entendermos que o nosso Senhor está olhando para as nossas vidas, que Ele cobra de nós um testemunho, e que esse testemunho, Ele está ali de olho em cada detalhe, de tudo que se passa, de onde nós estamos, do que estamos fazendo, do que precisamos fazer, do nosso comportamento, das nossas vidas. E mediante essa cobrança de um testemunho, o Senhor Jesus, Ele vem, depois de demonstrar esse amor, demonstrar esse valor, Ele fala algo, irmãos, para aqueles homens, para os seus discípulos. Ele diz no versículo 8, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos homens, diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Essa palavra, ela realmente é muito séria. E o que Jesus estava mostrando aqui, era que aquele testemunho que Ele estava cobrando deles, que aquele testemunho que eles deveriam, mesmo diante de algo que arriscasse a sua própria vida, eles precisavam ali, irmãos, levantar aquela bandeira e confessar na verdade, sem nenhum medo daquilo que eles são, daquilo que eles deveriam ser, do cristão autêntico, daquele que confessou Jesus como seu Salvador. Isso faz a gente pensar na verdade, se estamos na verdade negando a Cristo ou não, principalmente pelo versículo seguinte que virá. Porque quando Jesus, Ele continua acerca de cobrar esse testemunho, Ele diz o seguinte, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Irmãos, esse nós sabemos que é um dos textos mais difíceis, porque ele rói, ele corrói o nosso coração. Eu passei muitos anos preocupado com isso, e eu pensava o tempo todo, e cada vez que eu lia, eu orava e pensava, acerca de que, meu Deus, um dia eu blasfemei contra o Espírito Santo. Senhor, meu Deus, traz alívio ao meu coração. E eu creio que você já foi aliviado no seu coração, quando os nossos pastores já nos ensinou aqui mais de uma vez,
de que se isso é uma preocupação sua, significa na verdade que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque aquele que blasfema contra o Espírito Santo, naturalmente ele não tem mais a presença do Espírito Santo no seu coração. Uma vez que ele não tem a presença do Espírito Santo no seu coração, não vem o ar de arrependimento. Ele não vai olhar para Deus com a preocupação acerca de se pecou, não. Ele vai se tornar uma pessoa crua, ele vai se tornar uma pessoa, embora próximo de muitos crentes, ou dentro de uma igreja com muitos crentes, ele é uma pessoa que sempre vai estar ali, irmão, sem preocupação acerca do pecado. Então, quando Jesus, ele fala isso, a pergunta é, e o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Essa pergunta a gente sempre faz, e ao estudar esse texto, as pessoas, os estudiosos sempre apontam lá para Mateus capítulo 12, e nos faz entender que lá existe um contexto que é mais explicativo do que Lucas. Porque o contexto lá é um momento onde Jesus opera alguns milagres, e aqueles homens dizem que Jesus está operando milagre por Beelzebu, através de Beelzebu, através do maligno. E aí a gente percebe que é como se o homem olhasse a prática, o milagre, o poder de Deus na transformação dos homens, e olhasse assim, não atribuísse a Deus. Mas eu creio que o Senhor, irmãos, não escreveu Lucas à toa, não colocou essa palavra nesse contexto à toa. O que seria blasfêmia? O que é que os fariseus procuravam, em Jesus? Eles simplesmente, o tempo todo, estavam procurando algo para acusar Jesus nos seus milagres, principalmente aquele que ocorriam no sábado. E Jesus simplesmente desarmava esses homens quando dizia, é lícito fazer o bem no sábado, e ia lá e fazia um milagre. Mas eles procuravam simplesmente palavras, que Jesus dissesse alguma palavra, para que eles dissessem, é um blasfemo. E quando Jesus se fazia como Deus, Jesus quando dizia que era o Filho de Deus, eu e o Pai somos um, e a tendência, a necessidade desses homens era ouvir algo que eles considerassem a blasfêmia, como se eles dissessem que esse homem blasfemou por se fazer como um Deus, que o seu testemunho ali na verdade era de alguém que merecia ser apedrejado, merecia um castigo maior. Então o contexto aqui de blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele momento contundente, de que o homem deveria dar um testemunho, segurar a palavra como cristão, segurar a palavra como servo de Deus, de dizer que ama o Senhor, de dizer que o serve. Na verdade, ele colocasse esse testemunho de lado e se tornasse o hipócrita que os fariseus eram. Porque o próprio versículo seguinte, ele serve como conclusão para isso aí, quando ele diz o seguinte: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, é complicado, quando nós compreendemos, quando nós olhamos para esse texto, e que a blasfêmia, na verdade, irmãos, seria no momento de confessarmos o Senhor, no momento de testemunharmos, no momento que a nossa vida fosse colocada em risco, aproveitando esse contexto que nós estamos vivendo hoje, de uma grande ameaça política, de uma grande ameaça de que os pastores vão encontrar o seu lugar se tal candidato ganhar, e de repente o país virar um país comunista e a igreja for perseguida, e de repente você, por se declarar cristão, você chegasse diante das autoridades. Porque quando eu fiquei pensando nisso, eu disse, meu Deus, como tua palavra é atualíssima. Quantos povos aí têm vivenciado tudo isso, onde é proibido pregar o evangelho, onde é proibido se denominar cristãos, e essas pessoas às vezes elas são levadas diante de algumas autoridades para negar a Cristo.
E imagina se isso chegasse ao nosso país e, em certo momento, você fosse levado diante dos homens com o risco de perder tudo, de ser tomado a sua casa, de ser lançado numa cadeia, ou talvez até mesmo ser morto por aquelas pessoas que ali tivessem. Então, o que esse Evangelho nos mostra, o que esse Evangelho nos exorta, é a um testemunho, de dizer que naquele momento nós não podemos blasfemar. E quando Jesus fala, a respeito daquele que blasfemar, em seguida ele diz: quando vos levarem às sinagogas, não se preocupem, porque o Espírito Santo, ele há de colocar as palavras da sua boca, ele há de te ajudar naquilo que você precisa falar. Então, irmãos, é um texto realmente que não é tão fácil de engolirmos, não é tão fácil, de colocar na nossa boca e saborear, mas existe uma coisa que às vezes eu dizia muito a meus irmãos, pensando aqui, já vou encerrar, irmãos. Meu pai era um homem bem duro, em algumas coisas meu pai era um homem bem duro, e meu pai tinha 9 filhos, e eu acho que os irmãos devem imaginar a bagunça que é dentro de casa, 9 filhos com alguns amigos, e como um pai e uma mãe deve às vezes botar a mão na cabeça com tantas pessoas falando, conversando, brincando, correndo, um chorando, o outro doente, e meu pai morreu em 2001, e alguns irmãos, no decorrer de alguns anos, quando eu conversava com eles, às vezes assim, a gente entre irmãos, eu percebia que, acho que 2 das minhas irmãs ainda tinha aquela dorzinha no coração em relação ao meu pai, dizia assim: pai foi muito ruim, meu pai era muito grosso, pai foi muito rude. E eu olhava ali, irmãos, com o coração, partido por ouvir aquilo da minha irmã. E eu dizia para ela, você já pensou quanto amor o nosso pai nos teve em tratar a gente de fato, tentando nos educar? Você já pensou se nosso pai nos abandonasse à nossa própria sorte e deixasse de nos orientar, e deixasse você ser o que você quisesse, deixar os irmãos, os homens ser o que nós quiséssemos, entrar na vida por aí, na bebedeira, no cigarro, nas drogas ou em qualquer coisa? Se você não percebe que aquilo ali era um ato de amor em tratar com as nossas vidas, em nos colocar em nosso lugar, em nos preparar para a vida. E eu lembro que minha irmã ficou bem pensativa, irmãos. E quando eu leio um texto desse, eu olho, e agradeço a Deus pelo amor que Ele tem em nos exortar, em um amor que Ele tem em tratar, em cuidar de nós, em abrir os nossos olhos, em nos trazer o entendimento, em nos mostrar uma necessidade de mudança, em mostrar que Ele quer um relacionamento muito mais sério, talvez, do que o que nós tivéssemos tido até esse momento. Porque quando Ele cobra um testemunho, Ele simplesmente está cobrando de nós a seriedade do nosso relacionamento com Ele. E simplesmente para não nos tratar, irmãos, como tratou ali os fariseus, e para não nos tratar, irmãos, como trataria qualquer ímpio. Eu acho maravilhoso quando essa palavra mostra ali aquele momento, as pessoas se atropelando, os fariseus enfurecidos com Cristo, e Ele se volta para os seus discípulos para ensinar. Como é maravilhoso olhar enquanto o mundo muitas vezes está, irmãos, de ponta virada, o Senhor tratando, amando os seus filhos, cuidando, nos exortando, mudando o nosso coração. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos olhar para esse Cristo que nos ama, que sabe tudo a nosso respeito, que sabe aquilo que é impossível nós sabermos de nós mesmos, quando Ele diz que sabe todos os cabelos que estão em nossas cabeças.
a cada um de nós o detalhe da nossa vida, o detalhe do que se passa no nosso coração e pensamento, né? As nossas necessidades, as nossas fragilidades e o amor que nós temos por Ele, por um Deus tão grande. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.